Seja bem-vindo ao canal Ensinador Cristão EBD. Eu sou a tia Aninha e conto com você. Convido você para dar um like, inscreva-se no canal, toque no sininho de notificação para ficar atento a todos os vídeos que for colocado aqui no canal. E não esqueça de compartilhar esse vídeo, é muito importante. Hoje vamos estudar a lição 8, uma lição muito boa que fala: Deus se encontra com Elias na caverna. A ideia do plano de frequência. Não esqueçam de lembrar as crianças do país que sempre vai ser naquele dia. Nós vamos falar sobre a Alemanha. A capital da Alemanha é Berlim. A população, mais de 83 milhões de pessoas. E o governo? Possui um sistema parlamentarista desenvolvido pela Constituição de 1949. O idioma oficial, alemão. Religiões. Há uma divisão entre católicos, protestantes, muçulmanos. Católicos, 29% da população. Protestante, 28% da população. Muçulmanos, 5% da população. Um grupo majoritário de 32% de pessoas que não possuem religião. Nós vamos falar sobre a Alemanha para as crianças no plano de frequências. A aplicação da nossa lição é muito boa, né? Está no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo do 1 ao 18, falando sobre Elias, quando ali ele enfrenta os profetas de Baal, né? E ali ele foge com medo de Jezabel. E o objetivo da nossa lição, que o aluno saiba que mesmo quando estivermos desanimados, Deus não vai desistir de nós. Olha que coisa maravilhosa. E o ponto central, não estamos sozinhos, pois o Deus de justiça nunca desiste de nós. Essa lição, ela é muito boa. Convide o seu aluno para orar com você, para apresentar a Deus a sua vida, a vida dos seus alunos, para começar uma boa aula, porque nós iremos falar do profeta Elias, o homem que teve um encontro com Deus. Todo o capítulo é muito bom, mas o que me chamou a atenção foi o 18, que diz assim: ainda resta 7.000 que não se curvaram diante de Baal. Olha que coisa linda. Quando Elias pensou que estava sozinho, Deus disse: espera aí, Elias, ainda tem 7.000. Então essa lição, ela é muito boa, porque ela nos ajuda e nos mostra que em meio à dificuldade que nós vamos passar e que nós estamos passando, o Senhor, Ele é conosco. E a memória em ação, memória em ação. O Senhor Deus irá à sua frente, professor. Ele mesmo estará com você e não deixará, não abandonará. Não se assuste, não tenha medo. Está no livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. Aí você vai fazer, se você quiser fazer como a lição pede, levar tiras, né, com os versículos, para perguntar às crianças, é uma bênção. Essa lição, ela é muito importante e nos chama a atenção. Fala sobre Elias, quando Elias ali enfrentava os profetas de Baal. Elias matou 850 profetas falsos. Tanto foi de Baal, que foi 450, e de Azera, como está no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 19, foram 400. Mas depois que ele matou, recebeu um recado de Jezabel, que Jezabel iria matá-lo. Mas Elias temeu, Elias ficou com medo e Elias fugiu. Fugiu para onde? Elias estava dentro da caverna, escondido, com medo de Jezabel, com medo de morrer. O medo faz parte da nossa vida. Somos seres humanos, mas o medo não pode continuar em nós, porque Deus, Ele nos ensina a vencermos os obstáculos.
E muitas vezes nós ficamos que nem Elias, escondido dentro de uma caverna, escondido com medo das coisas que vêm nos atacar, mas precisamos enfrentar em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? Deus enviou um anjo para cuidar de Elias. Deus cuida dos seus. E ele chegou com a jarra de água e pão assado. Elias, se acorda, come, levanta. Você precisa reagir. Você não pode estar assim. E muitas vezes nossas crianças estão passando também um processo. Você pode perguntar, sabia, criança, que assim como foi com Elias, existem crianças assim? Que se esconde com medo de algo? Mas você tem que enfrentar, você tem que vencer esse medo, você não pode guardar para você esse medo, você tem que confessar para Deus, você tem que vencer, porque você é mais que vencedor. Levar a criança a entender que ele tem nas mãos deles o poder de dizer não, tem autoridade sobre ele de dizer não. Elias, ele se angustiou. Elias entrou como se fosse uma depressão profunda. E ali ele comeu e foi dormir porque o corpo estava cansado. Ele só queria dormir. Elias já tinha tido uma experiência linda com Deus. Mas no momento mais difícil da vida dele, ele não correu para os pés do Senhor. Ele correu para se esconder em uma caverna. A caverna tem um significado, sabia? A caverna, você se escondeu na caverna, mas Deus precisava marcar o encontro contigo lá na caverna onde você se escondeu. Lá onde Elias estava escondido, Deus falou com ele. Deus conhece aonde você está, aonde você se isolar. O Senhor está te contemplando e vendo o que você precisa nesses momentos mais difíceis da sua vida. Assim como foi com Elias, é conosco, professor. Ele nos dá essa força, ele nos dá essa coragem. Ele manda você sair de dentro da caverna porque ele tem algo importante contigo. Esta lição tem pontos importantes para a nossa vida. Primeiro ponto, Deus nunca nos deixa só. Segundo ponto, ele sempre reaviva a nossa fé. Terceiro ponto, ele manda você seguir. Você não pode parar. Você não pode desistir. O teu chamado foi Deus que deu. Deus tinha dado para Elias. Elias venceu homens idólatras. Elias venceu. Mas por causa de uma mulher, Elias se isolou. Eu não sei, professor, se você está se isolando por alguém ou por alguma coisa. Mas tenha ânimo de Deus para fazer a obra com excelência. Não se preocupe do que estão levantando contra você. Quem está querendo, muitas vezes, matar você espiritual. Lembre-se que você não vai ficar muito tempo na caverna. Você tem que se levantar e erguer e prosseguir. Porque o Senhor te chamou com um propósito, cuidar dos cordeirinhos, das crianças. E nós não podemos parar. E Deus falou para Elias dessa forma. Deus então ordenou a Elias saísse da caverna e ficasse diante do monte. E veio um forte vento e soprou de sorte que as pedras se quebraram. Mas o Senhor não estava na ventania. Depois aconteceu um terremoto. Você pode pegar esses papéis aqui de raio-x. Um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Imagine as crianças tudo observando você fazendo. Depois você pode falar sobre um fogo consumidor. Você pode fazer uma enxaminha assim de fogo. Eu fiz em EVA. Mas chama de fogo. Consumidor. Mas o Senhor não estava no fogo. Porém, o Senhor também não estava lá. Por fim, soprou uma brisa suave. E o Senhor se manifestou poderosamente na brisa suave. Deus disse a Elias para ele voltar pelo mesmo caminho, pois ele ainda tinha missões para que Elias cumprisse naquele lugar. Missões importantes que Elias ia ungir pessoas para ficar ali tomando conta naquele lugar.
Deus disse a Elias para voltar pelo mesmo caminho, pois ele ainda tinha algumas missões importantes a fazer. Consagrar um novo rei para a Síria e o outro para Israel, além de separar um profeta para ficar em seu lugar, no lugar de Elias. Muitas vezes, quando ficamos tristes, pensamos em desistir. Achamos que é o fim. Olha, mas Deus pode mudar todas as coisas. É apenas o começo de Deus nas nossas vidas. Ele pode mudar toda a situação. Elias não estava só não, pois Deus havia preservado 7.000 servos que permaneceram fiéis a ele e não prestaram adoração ao falso Baal, ao Deus de mentira. Não prestaram culto. Elias achava que estava sozinho, mas Elias estava enganado. Tinha 7.000 à espera de Elias. 7.000. Então você, professor, você não está só. O Senhor preparou batalhões de tios e tias de ministério infantil para estar com você. Na EBD, aonde você for, esses batalhões de mulheres e homens de Deus está com você. Não tenha medo, Deus te chamou com um propósito, então fale com ousadia. Deus mandou que Elias saísse de dentro da cova. Muitas vezes nós fazemos que nem Elias, entramos na cova e nos escondemos, mas precisamos tomar decisões importantes de prosseguir, de avançar e nunca desistir do chamado que Deus tem nos dado. Elias, ele queria a morte. Ele queria a morte, ele queria morrer. Ele já tinha visto Deus fazer tantas coisas, mas no momento mais que ele precisou, ele se sentiu angustiado, se sentiu só. Mas Deus estava com Elias. Elias não estava vendo porque ele pensou nas coisas terrenas. Ele pensou na desilusão que ele passou com essa mulher, acusando, dizendo que ia matá-lo. Elias pensou nas coisas da terra, esqueceu das coisas do céu, que só o Senhor é que pode restaurar novamente a vida. Só o Senhor que pode nos dar novamente a força e a alegria de dizer não para as coisas que vêm muitas vezes nos abater. Somos seres humanos, passamos por processos difíceis, mas o Senhor está conosco no processo e nos ensinando em meio às dificuldades, dizendo: saia para fora. Tire de você tudo aquilo que entristece e vá ganhar vidas para o reino. Você foi chamado com um propósito. Elias tinha um propósito a fazer. Não era para estar escondido em nenhum lugar, era para ele agir, mas ele se escondeu. E muitas vezes, essa lição quer mostrar que muitas vezes nós agimos que nem Elias, nos escondemos com medo das coisas, dos processos da vida, dos problemas da vida, mas o Senhor diz: ei, passa, que eu vou passar com você junto no processo, eu vou passar com você na dificuldade, eu vou estar com você, não temas, continue, porque eu sou contigo. E aqui nós estamos felizes por essa lição nos ensinar, nos encorajar. Elias não ficou na caverna. Elias saiu porque Deus deu a ordem: saia, Elias. Desperta, Elias. Deixa de estar dormindo. Esse sono não vai adiantar, não. Esse sono vai atrapalhar a tua trajetória. O que eu tenho contigo é especial. E Elias saiu. Então, fale para as crianças, professor, que as crianças são especiais para Deus, que as crianças não se isolem. Tem muitas crianças precisando ser conquistadas pelo amor de Deus, através das crianças também da nossa igreja. Anime as crianças que muitas vezes estão tão tristes, achando que não tem nenhum propósito de Deus na vida delas, porque muitas são desprezadas, mas as crianças, vinde a minhas criancinhas, porque das tais é o reino do céu. Assim falou o nosso Senhor. Então anime as crianças. E você também, professor, eu também, que possamos ter esse ânimo do céu em nossas vidas e sair
para fora, dos problemas, as dificuldades, vai vir sim, mas o Senhor vai estar conosco, dizendo, olha, eu estou contigo, não temas, é aqui que você vai aprender, é nesse deserto, é nessa caverna, mas você vai sair, você vai brotar, você vai ver que a minha glória é sobre você e nada vai te impedir de ser um professor que leve a palavra para os corações das crianças. As crianças estão sedentas para te ouvir no domingo. Então, seja você um professor que seja cheio da presença de Deus quando você for falar e que você sinta a unção de Deus sobre a sua vida e que as suas crianças possam sentir esse amor e ser acolhido por Deus através da sua vida, porque para isso você foi chamada com um propósito. Você foi chamado com um propósito e com uma missão. Que Deus abençoe a todos vocês. Ore, abrace os seus alunos e diga, no outro domingo estamos aqui para juntos nos alimentarmos da palavra do Senhor e prosseguirmos no caminho que é para o alvo, que é Cristo.